Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vicente, professor de língua portuguesa e autor do Sistema PH. Vim falar com vocês um pouquinho sobre a notícia que saiu esta semana sobre o fato de a Unicamp ter escolhido um álbum, famoso álbum dos Racionais MCs, chamado Sobrevivendo no Inferno, para compor as obras literárias do vestibular 2020. Se isso vai ser explorado no vestibular 2020, significa dizer que neste ano, em 2018, isso não precisa ser ainda explorado pelos nossos alunos. A partir do ano que vem, do ano de 2019, aí sim, teremos de dar atenção para essas obras para prepará-los para o vestibular 2020. Essa escolha é muito significativa, muito interessante. Vale lembrar que nunca foi escolhido um álbum musical para compor as obras literárias da Unicamp, é a primeira vez. E esse álbum por si só é muito simbólico, porque é um álbum independente, ele não era vinculado a uma grande gravadora. Isso por si só já passa uma informação interessante, porque ele representa a voz da periferia, aqueles que sempre foram, desde sempre, marginalizados. Estavam à margem da sociedade do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e do ponto de vista cultural. Escolher um livro desses para representar, do ponto de vista literário, a voz da periferia é muito significativo. Essa é uma escolha muito simbólica. É a vontade de mostrar para todos, para toda a sociedade, que a voz deles merece a nossa atenção. E apesar de o álbum ter sido feito há mais de 20 anos, passaram 20 anos e ele continua sendo muito interessante, muito significativo. O DJ, o famoso KLJ, ele diz que esse livro, ou melhor, que esse CD, ele é uma aula de história. E de fato ele é uma aula de história. A música que foi a música mais marcante daquele álbum, que é o famoso Diário de um Detento, ela conta como foi o massacre do Carandiru sob o ponto de vista de um detento. Então, é literalmente o diário de um detento, mostrando como era o dia a dia e o que ele sofreu naquele momento. É um álbum histórico, é um álbum muito importante. E da mesma forma que a gente estuda nas nossas aulas de literatura, por exemplo, Castro Alves, para perceber como se falava sobre abolicionismo naquela época, para perceber as questões que envolvem a escravidão, pobreza, violência, toda a desigualdade social que é parte da nossa história. Quando a gente fala sobre Castro Alves no romantismo, é muito fácil traçar paralelos com o que vai ser falado agora pelos racionais, ou pelo que está sendo falado agora pelos racionais. E vejam só, são formas de linguagem que podem se diferenciar? Com certeza. São obras poéticas, ambas feitas em versos. São textos muito bem construídos. Se você já ouviu uma música dos Racionais, você sabe como eles têm um cuidado com a rima, cuidado com a métrica. É um texto muito bem organizado. As composições poéticas são muito bem feitas. Mas, é claro, a veia mais agressiva que emana da linguagem dos Racionais é um diferencial. Abordar temáticas mais duras e também com linguagem mais dura, mais atual, isso é parte da obra dos Racionais. Mas é isso aí. Esse é o mundo que a gente encontra. Não dá para imaginar que essa arte é menos valiosa porque ela veio das periferias. Muito pelo contrário. Acho que vai ser extremamente enriquecedor, não só para os nossos candidatos, não só para os nossos alunos, mas para o Brasil. A gente perceber que esse tipo de produção artística tem que ter destaque, merece atenção e merece reflexão. Só para confirmar que eles merecem a nossa atenção, os julgamentos que envolvem o massacre do Carandiru, 25 anos depois, ainda não chegaram ao fim. Então, isso é minimamente importante para você pensar no fato, pensar na voz da periferia e parar para pensar se aquelas reclamações que aconteciam há 25 anos ainda não são válidas. Eu creio que sim. Ou mais do que isso, se essa voz do povo ou a voz daqueles que são os marginalizados, que já emana desde a época do Castro Alves, se até hoje se teve tanta mudança, se muita coisa mudou. A gente percebe que nós ainda temos um país que é muito claramente vinculado aos resquícios e às heranças da escravidão. Não dá para negar que a obra dos Racionais MCs dialoga muito com isso e aborda muito esse tipo de questão. Espero que você possa depois ouvir com calma esse CD, esse álbum. É um álbum realmente bem interessante, bem crítico, em alguns momentos com termos um pouquinho mais pesados, mas nada muito distante da nossa realidade. É algo realmente muito enriquecedor para os nossos jovens, para os futuros candidatos da Unicamp. Valeu? Disponham, boas leituras, boas audições, é um disco realmente bem interessante. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.